Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Grande alegria o nosso reencontro. Espero aqui trazer mais um pouquinho de contribuição para a intelectualidade de vocês, para o sonho de vocês, para o crescimento estudantil de vocês, né? Vamos resistir, nós já estamos passando de 6 para 7 meses, já chegamos em setembro. Eu acredito que o pior já passou, esse negócio vem amenizando cada tempo que passa, a gente está sentindo a coisa menos pior. A gente pede o encorajamento de vocês, a garra de vocês, o talento de vocês, para que a gente continue com a nossa educação, com o nosso conhecimento. O Enem está vindo aí e a gente torce que não haja uma perca, que não haja assim, que haja assim um crescimento e engrandecimento por parte de vocês. Os grandes ganhadores dessa partida de futebol serão vocês, né? Fico um pouco preocupado também, mas pedindo a ajuda de vocês, que a gente resista. A situação é difícil, a situação não é tão fácil assim. Eu parabenizo tudo pela resistência, pela paciência, pela sabedoria com que vocês também estão conduzindo a essa situação tão difícil. Vocês estão de parabéns e vamos continuar nesse mesmo ritmo, né? E dando continuidade aos nossos assuntos, né? Nós vamos hoje trabalhar com as potências econômicas, exaltando principalmente 4, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e um pouquinho também da Itália, por que não dizer 5, né? São, quebrando um pouquinho lá para o Oriente Médio, lá para a Ásia, a questão do Japão, né? Esses países que têm uma significância muito forte no contexto político, econômico, social, ambiental, na história humana da vida do planeta que estamos vivendo aqui na face da Terra, né? Então, na vanguarda nós temos aqui os Estados Unidos, que foi uma colônia da Inglaterra, né? No passado, quando da Inglaterra, até chamar de Nova Inglaterra. O desenvolvimento dos Estados Unidos, a gente fica assim, digamos, abismado, porque primeiro ele foi colônia, né? Mas foi uma colonização muito diferente, foi uma colonização de povoamento, né? Esse pessoal saía fugindo de perseguições religiosas, que ora acontecia na Europa, e eles fixavam a residência nos Estados Unidos, porque a língua era uma só, o clima era um só, o solo era um só, quer dizer, foi uma Europa transplantada, saindo assim a Inglaterra das terras da Europa para ser plantada, para ser transplantada dentro da América. Tanto é que quando eles fizeram a sua independência, pessoal, eles passaram a fazer o gerenciamento só, coisa que nós não conseguimos. Nós fizemos a nossa independência, não foi uma independência tão forte, até passando na novela das 6, né? Mas quem foi que ficou aqui como príncipe? O filho do rei de Portugal, Dom Pedro. Ninguém entendeu tanto que independência foi essa, mas a independência dos Estados Unidos foi feita por uma guerra que gerou nacionalismo, sentimento americano, sentimento de eu amo a América, eu amo Estados Unidos, agora eu sou Estados Unidos, eu não sou inglês, eu sou Estados Unidos, eu sou essa terra que eu vim para cá. Os descendentes ingleses esqueceram essa, digamos assim, essa naturalidade inglesa e passaram a desenvolver uma nacionalidade, uma naturalidade americana e defender essa bandeira. Hoje a bandeira da Inglaterra certamente é uma bandeira diferente do Estado norte-americano. Tá aí, tanto é que eles se desenvolveram e está aí como a primeira potência do mundo. Primeira coisa que eles fizeram, porque se você der uma olhada, os Estados Unidos começou ali onde é Nova York, Boston, e depois que aqui no litoral atlântico. Então a primeira coisa que ele fez foi fazer a interligação do litoral atlântico com o Pacífico, que foi chamada Conquista do Oeste, que é justamente aqueles filmes de bang bang, aqueles vaqueiros que vão nos cavalos, que vão puxando revólver nos salões, bebendo uísque sem gelo, aqueles homens embrutecidos que vai, digamos assim, infelizmente exterminar as nações indígenas, os Apaches, os Sioux, os Cherokees, que era chamado os Peles Vermelhas, e chegar até o Oeste. Quando chega até o Oeste, eles fazem o quê? Um sistema de ferrovia. Olha, eu estou falando, pessoal, do século XVII, século XVIII. Esse país já começa a tomar corpo de uma potência, porque quando ele passa a interligar, encurtar suas distâncias através daquelas Marias Fumaças que a gente vê em filme, passava a circular pessoas, produtos e mercadorias. Só a título de comparação, nós não fizemos a nossa Transnordestina, que é justamente uma linha férrea que circulasse aqui pelo Nordeste, que eu acho que está com 40 anos que essa Transnordestina começou a ser construída. Como também a Transamazônica, que começa aqui em João Pessoa e vai até os limites
da região norte, da região Amazônia brasileira, que está com mais de 50 anos, que foi idealizada, começada a ser construída e não terminada. Né? Olha aí as diferenças, por que alguns países crescem, por que a gente fica ainda nessa berlinda. Né? Fizeram a lei Homestead Act, que é a lei da propriedade da terra. Né? O governo passou a distribuir terras para as pessoas, automaticamente combatendo o desemprego, automaticamente fazendo aquele que nós chamamos de reforma agrária, que é a divisão de terra para que as pessoas plantem, para que as pessoas vendam, para que as pessoas movimentem a economia. Aqui nunca teve reforma agrária. O homem do campo, para não morrer de fome no campo, foi expulso e teve que vir morar nas cidades, nas periferias, dependendo de auxílio de governo ou da criminalidade. Olha como as páginas são diferentes. Todos os países que são ricos hoje começaram pela atitude governamental da reforma agrária, ou seja, dividir a terra para com todos. Aqui é diferente. Nunca se fez a reforma agrária e o sistema é de latifúndio, ou seja, muitas têm grandes propriedades de terra, sem plantar, sem nada, gerando desemprego e o caos nas periferias urbanas. É muita gente sem terra, é muita terra sem gente. Então, faça assim um paralelo para saber o que funciona em outros países e que também aqui fica a desejar por conta de atitudes governamentais não pensadas na população e no seu desenvolvimento. A religião protestante, né, foi um marco muito grande, né, porque o povo protestante passava a trabalhar de domingo a domingo, passava a ser mais econômico, passava a ser mais cuidadoso no seu planisfério econômico, passava a não gastar com supérfluo, passava a gastar só com o necessário, passava a ser grandes empreendedores. Esse movimento protestante que pouco mais de 450, 500 anos e tudo, arrastou uma leva de gente a prosperar, uma leva de gente a enriquecer, a ser investidores e tudo. Então, como essa religião, ela foi muito pautada dentro do contexto dos Estados Unidos, esse pensamento protestante ajudou por demais a economia dessa nação. Né? Mas também, um outro fator, é recursos naturais abundantes. Né? Se você consultar o mapa da riqueza dos Estados Unidos, existe muito mineral, muito petróleo, muitas terras nas planícies centrais, muitas terras abundantemente férteis. E isso fez com que ele desenvolvesse uma agricultura que é até os belts, desenvolvido por cinturões. Né? Por exemplo, se aqui entre Pinaretama e Cascavel deveria ter desenvolvido o cinturão da castanha. E muitas vezes, quando tinha cascaju ali no Cascavel, a gente comprava castanha da Índia, do outro lado do mundo, para processar essa castanha aqui em Cascavel. E se você der uma olhada, todas as nossas terras desenvolvem bem um cajueiro. Então, quando eles passam a desenvolver, através de cinturões, ele procura o clima, o solo, o relevo, o tipo de... a quantidade de água que existe ali para desenvolver aquele tipo de cultura, adaptando a cultura às condições climáticas. Por isso que dá certo. Como eu estou dizendo a título de exemplo, né? A gente poderia ter o cinturão da castanha aqui nas nossas terras, que é muito apropriado. Só não dá para ser o cinturão da maçã, o cinturão da uva, porque, sinceramente, as nossas terras não dá para essa situação. Você poderia até me perguntar, e por quê? E no sertão nordestino seria o cinturão de quê? Que lá existe a seca muito grande. Existem variedades de produtos, variedade de plantas, variedade de culturas que também se adaptam àquele clima seco da região nordeste, tá ok, pessoal? Nós temos também, mas basta só o planejamento urbano, né? Planejamento econômico, planejamento agrário, todos os planejamentos que a gente possa contar aí, né? Na região dos Grandes Lagos, ficando ao norte, desenvolveram um sistema de hidrovia em que, fazendo parceria com o Canadá, passou a desenvolver um comércio fortíssimo nessa região dos Grandes Lagos. Né? Mas uma das coisas que também fez que os Estados Unidos transformassem uma potência econômica é porque ele foi o patrocinador das duas grandes guerras. Enquanto o pessoal da Europa se matava, se trucidava, aí você percebia que os Estados Unidos apenas fornecia da bala o comprimido. Então, pessoal, as duas grandes guerras não aconteceram nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. Mas os Estados Unidos foi o grande fornecedor de todos os produtos que, ora, esses países necessitavam. Quando esses países terminavam a guerra,
já tinha comprado muito, porque as economias deles pararam, e ficava com as dívidas muito grandes para pagar a posteriori, né? Então, toda vez que você escutar que tem uma guerra no canto, alguém está se beneficiando com isso. É igual a pandemia, né? A pandemia, economicamente, facilita a vida de muita gente, né? Quando chegou o final da Segunda Guerra, ele fez o acordo de Bretton Woods, ele está muito rico, Estados Unidos fantasticamente e fortemente rico, ele vai impor que o dólar seja a moeda corrente para as suas negociações. Então, todo mundo no planeta que queria negociar, comprava o dólar a seu bel preço que ele estipulava, e aí os países passaram a ficar dependentes deles. E isso está acontecendo até hoje, ele só dividia essa responsabilidade com o euro. Até hoje nós compramos os primeiros dólares, para depois a gente, no caso aqui no Brasil, para a gente comprar celulares, tablets, etc, no mercado internacional. Comprando a um preço de ouro, né? Controla o BID, que era o Banco Mundial, você está percebendo aí, o Banco Mundial, e o FMI, que é justamente a instituição financeira que empresta. Se eu empresto, pessoal, eu dito a quantidade de juros que eu tenho que obter de você, que ora pegou esse dinheiro emprestado. Olha aí, os Estados Unidos, sendo credor para praticamente metade do mundo inteiro, vai cobrar os juros da maneira que bem entender. E aí ele se fortalece economicamente, né? Controla a mídia mundial, que ele expandiu um novo estilo de vida americano. Essa história de expandir cinema, assim, Sylvester Stallone, Brad Pitt, Marilyn Monroe, toda essa história do cinema que vocês conhecem aí, pessoal, o sistema Hollywood, ele leva a cultura norte-americana, leva os produtos norte-americanos, leva, assim, a cultura norte-americana do consumo, fazendo com que as pessoas comprem só os produtos norte-americanos. Um exemplo é a Coca-Cola e a calça jeans, né? Que a Coca-Cola foi feita, é norte-americana, foi feita para desentupir pia, e a calça jeans foi feita para trabalhar nos ambientes mais pesados. E hoje o mundo está dentro de uma calça jeans. Porque quando foram fazer as ferrovias integrando o oeste com o leste, certamente esse pano mais rústico serviu de maior resistência para se bater os dormentes nas ferrovias. E hoje é moda no mundo, como também a Coca-Cola, que assim, é terrivelmente ruim para a saúde, mas o pessoal do planeta, até que você me prova o contrário, está dentro de uma calça jeans tomando Coca-Cola, pelo poder da mídia, pelo poder do cinema norte-americano. Quando termina a Segunda Guerra, os países ficam quebrados, a Europa fica quebrada, vai depender do empréstimo dos Estados Unidos através do Plano Marshall. Ele vai recuperar economicamente a Europa e automaticamente ele vai ser o credor desse país. Ele vai controlar a economia desse país por um certo tempo. A mesma coisa aconteceu no Japão. Quando termina a Segunda Guerra, que ele explode Hiroshima e Nagasaki, ele leva os investimentos como uma espécie de um perdão histórico para com esses povos. Resultado, esses países tornaram-se parceiros econômicos deles e transformaram em potência. Se ele tivesse trazido o plano Marshall e o plano Colombo para o Brasil, nós seríamos potências. Mas uma pergunta, quem forneceria matéria-prima para eles? Quem seriam os bestas na história? Porque tem que ter um besta na história, que no caso fomos nós, né? Foi também, participou ativamente das 3 grandes revoluções industriais, né? Principalmente a última, né? A última aqui no Vale do Silício, que nós temos o Manufacturing Belt, que é justamente o quê? As indústrias próximas ali de Nova York, que são assim, o cinturão de ferrugem, vamos dizer assim, a área de ferrugem em que essas empresas já ultrapassadas já não tem tanta importância. O que se tem é o Sunbelt, Vale do Sol, que é o Vale do Silício, que desenvolve uma tecnologia de ponta altamente avançada, altamente sofisticada na robótica, na nanotecnologia, na química fina, na corrida aeroespacial, na pesquisa, enfim, em tudo aquilo que há de novo em termos tecnológicos, né? Nós temos que eles são donos das grandes multinacionais, né? Controlam o câmbio, que é justamente o dólar, conforme nós já falamos, e a modernização agrária, que é justamente tudo em forma de cinturão, ou seja, eu vou plantar naquela área aquilo que está adequado à condição climática. E aí, logicamente, desenvolve tecnologia de ponta, pesquisa, transgênico, máquinas, enfim, toda essa situação que os Estados Unidos, uma das coisas que torna ele forte é que ele também é forte agricultavelmente, que ele não depende tanto de comprar alimentos como o Japão e a Europa precisa tanto, tá ok?
Aí uma segunda potência, nós falamos também da Alemanha. Esse país chama muita atenção porque ele foi destruído num curtíssimo espaço de tempo por duas grandes guerras e hoje configura-se como a quarta potência do planeta. Veja bem, pessoal, só a título de comparação, nós temos 500 anos de história, nunca tivemos uma guerra, nunca fomos destruídos por guerra nenhuma e nós estamos ainda no terceiro mundo. De 1914 a 1918, a Alemanha foi destruída pela Segunda Guerra e de 1939 a 1945, né? 1914 querendo defender o espaço capital, querendo defender assim, ela queria se expandir os seus domínios dentro da Europa, né? Coisa que ela não tinha se expandido para as Américas. A Alemanha ela não foi uma potência colonizadora, porque ela esqueceu de acabar com o seu sistema feudal. Quando ela chegou ao século XIX, ela tinha vários estados em um só. O Otto von Bismarck foi que fez essa reunificação, ou seja, tornou um estado só. Isso, no século XVIII para o século XIX, era que a Alemanha vai fazer essa unificação, coisa que a França, a Inglaterra, a Holanda já tinha feito no século XIV, século XV. Então elas se fortalecem, formam suas marinhas e vêm conquistar as Américas. A Alemanha ficou atrasada. Então quando a Alemanha quer se expandir, vai se expandir dentro da Europa. Logicamente que ela vai encontrar a resistência dos países que não vão deixar ela ser uma potência invasora. Aí começa aqui as querelas, as lutas e eclode na Primeira Guerra Mundial, que isso vai eclodir na Segunda Guerra Mundial. Já o Hitler dizendo que a raça ariana, a raça alemã, era a raça designada por Deus para mandar na face da Terra. Por isso que teve tragicamente esses dois conflitos e essa Alemanha se levanta por dois fatores: o que ela já tinha construído antes e o que ela vem construir depois. O que era que ela tinha de antes? Recursos naturais, sobretudo carvão, né? Chama-se atenção para o carvão, porque as terras alemãs, ela foi assim abundantemente agraciada com esse recurso natural, que justamente quando eclode a primeira revolução industrial, essa matéria-prima era de suma importância para as empresas metalúrgicas e siderúrgicas, né? E uma coisa que facilitou esses dois rios, que fez com que a circulação de pessoas, mercadorias e serviços fizesse assim uma integração entre todo o resto da Alemanha com os países da Europa, principalmente com o norte da Itália, que era podre de rico, e com os Países Baixos, que esses Países Baixos, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, foram os três países altamente ricos que fizeram o Benelux o primeiro mercado econômico, entendeu? Que esses Países Baixos, que é justamente países que estão abaixo do nível do mar, e que também desenvolveu a questão do maior porto da Europa, que foi o porto de Roterdã, que integrava o mundo inteiro. Então os primeiros produtos eram os produtos alemães, que escoando pelo rio Reno e rio Ruhr, chegava lá em primeira mão, né? O que é que eles tinham no passado? Desenvolveu os Zollverein, que é uma união aduaneira entre os estados alemães na metade do século XIX. Ou seja, eles já tinham moeda única e esses estados alemães que não foram unificados já negociavam entre si. Veja bem, a política mais avançada do mundo hoje é os mercados comuns. Mercado comum norte-americano, mercado comum europeu, o nosso Mercosul. E no meados do século XIX, a Alemanha já trabalhava com essa situação. Quer dizer, ela era uma nação além do tempo. Uma nação que estava assim, vivendo no século XXI, no século XIX. Então, atente para isso, os recursos naturais, as hidrovias, né? E, pessoal, a questão dessa questão do mercado comum, né? Ele já fazia parte da comunidade econômica do carvão e do aço. Eles não desenvolveram, não deixaram as suas riquezas naturais ser sucateadas pelas outras potências. Já tinha a comunidade econômica europeia e já desenvolvia a energia atômica, já fazia um acordo com o Euratom, que é a Europa Atômica, né? O Tratado Atômico da Europa, né? A que se deve a Alemanha a esse grande avanço? Um rigoroso projeto de educação, né? Recentemente, o que foi que a Alemanha fez? Tinha a Alemanha socialista, que era a Alemanha pobre, e a Alemanha ocidental, capitalista, que era a Alemanha rica. Quando houve a unificação com a queda do Muro de Berlim, o que foi que aconteceu?
a Alemanha passou rica, passou a dar uma Bolsa Família à Alemanha pobre e passou a reeducar todo esse povo. Passou assim a inserir, porque ele disse assim, se esses alemães ficam pobres, eles vão dar prejuízo na violência, no crack, na vida desorganizada. Então eles passaram a recuperar essa Alemanha pobre, né? Assim, uma coisa que assim, fora do comum, entendeu? E através do plano Marshall, né, que já falamos das siderúrgicas e metalúrgicas, que é justamente o desenvolvimento das indústrias dele, né? O porto de Roterdã, na Holanda, que justamente os produtos chegaram primeiro, a questão da Primeira e da Segunda Guerra, e aqui o pós-desenvolvimento, além do sistema rigoroso de educação. O plano Marshall, que é justamente a recuperação econômica, os investimentos que os Estados Unidos fez no pós-guerra, como uma espécie de perdão para essa Alemanha, entendeu? A reunificação, que é o que nós estamos falando nesse exato momento, que pegaram a Alemanha pobre, passaram a enriquecê-la, passaram a dar prosperidade e tudo, e eles aprenderam, digamos assim, um rumo, né? Aí foram trabalhar com multinacionais, trabalhar com o sistema rigoroso de educação, trabalhar com o sistema de nanotecnologia, de tecnologia de ponta, né? Que justamente desenvolve essa Alemanha e torna a Alemanha a quarta maior potência do planeta. Então, duas coisas que nos chamam a atenção, pessoal. Grandemente. Primeiro, um país que sofre as duas grandes guerras e se recupera, e como o papel da educação é importante na recuperação econômica de um país. Foi esse o nosso recado. Se cuidem. Eu espero encontrá-los bem recentemente. Fiquem em paz. Boa tarde.